E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL de 2012 que fala pra gente o seguinte: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com a aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no final até parar. Qual é o gráfico de posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? Gente, para a gente poder resolver essa questão, a melhor forma de fazer isso não é analisando as opções, porque elas podem te confundir em algum momento, e sim criando o gráfico e ver se seu gráfico está mais parecido com qual opção. Vamos lá! E aí, a gente precisa construir esse gráfico em 3 etapas diferentes, até porque a gente tem 3 movimentos distintos. O primeiro movimento ele vai estar associado ao comportamento da posição com uma aceleração constante. Ele diz que a velocidade ela inicialmente é 0 e ele tem aceleração que é constante. E isso vai mostrar para a gente que a posição desse trem ele vai respeitar a função horária da posição para o movimento uniformemente variado, dado por S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Se você for olhar, essa aqui é uma função do segundo grau e normalmente o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Então, nesse primeiro trecho, você vai ter algo mais ou menos assim, um pedacinho de uma parábola mostrando que a posição está subindo exponencialmente, ok? E isso acontece por causa do t² aqui. O segundo passo é analisar o comportamento da posição quando a velocidade é constante. E normalmente a gente tende a cair no erro e colocar que se a velocidade é constante vai ser uma linha reta aqui. Cuidado com isso. Porque olha só, por ser velocidade constante, a gente vai estar num movimento retilíneo uniforme. E nesse caso, por ser um movimento retilíneo uniforme, a gente vai utilizar a função horária da posição para o MRU. E aí a gente vai ter S igual a S0 mais V vezes T, a expressão famosa que vocês chamam de sorvete. E essa expressão mostra que se a velocidade é constante, a gente vai ter uma função do primeiro grau, que é dada por uma reta. Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó, crescente. E por fim, a gente vai ter uma desaceleração constante até parar. E como a gente está falando de aceleração constante, a gente está falando novamente de um movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, vai ser um movimento retardado, dado também por essa expressão aqui do primeiro passo que a gente fez. Só que em vez da concavidade da parábola ser para cima, vai ser uma concavidade para baixo. A gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. A velocidade cresce, 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 depois, ó, ela vai parando e vai tendendo a posição ficar sempre constante. Logo, a gente vai ter uma reta assim. Esse seria o gráfico ideal para a gente procurar lá nas opções. Voltando nas opções, a gente vai descobrir qual é a resposta certa. Olha só, a letra A mostra justamente aquele erro que eu ponderei, ó. Não pode ser uma linha reta, tem que ser... Aliás, tem que ser uma linha reta, corrigindo, só que tem que ser uma linha inclinadinha, não pode ser horizontal. Então a letra A está incorreta. A letra D também faz o mesmo raciocínio, então também está fora. E aí a gente fica, ó, a letra E, a mesma coisa, e pior, ela tem 2 movimentos aqui de uniformes, retilíneos uniformes, então a letra E também está errada, só pela meioquinha. E a gente fica com a letra C e a letra B. A letra B não pode, porque aqui no final mostra que cada vez mais a composição vai ganhando posição. E não é bem isso que acontece. A composição ela tem que parar no final, ela tem que perder velocidade. E aqui mostra que, tecnicamente, por ser uma curva exponencial, está mostrando um processo de aceleração, né? A concavidade está para cima da parábola, mostra um processo de aceleração e não desaceleração.
Logo, a letra B está incorreta. O gráfico que a gente vai ter mais parecido com o que a gente desenhou não está tão parecido assim, mas está servindo, vai ser o da letra C, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!